e eu vou falar deste assunto, deste tema. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los mais uma vez no nosso grupo Cultura e Política. E nesta manhã de domingo, teremos a provocação do Dr. Valton Miranda Leitão. Dr. Valton irá nos falar sobre o socialismo utópico ao socialismo científico. A sua fala se chama Do Anarquismo e do Blanquismo ao Socialismo Científico e Democrático com Marx e Gramsci. Dr. Valton é médico pela UFC, com formação em psiquiatria pela UFRJS. Psicanalista de data, formado pela SPR, membro fundador da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, com função didática, coordenador da Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Fortaleza, condecorado com medalha Renascença do Estado do Piauí, medalha Abolição do Estado do Ceará e medalha Boticário Ferreira do município de Fortaleza. Tem título de cidadão cearense pela Assembleia do Estado do Ceará. Doutor honoris causa pela UFC. Ele é autor de vários livros, romances e artigos versando sobre política e psicanálise. Militante político de esquerda, tendo sido presidente do Diretório Acadêmico de Medicina e do Diretório Central dos Estudantes. Atuou inicialmente no PCB e colaborou na fundação do PC, na fundação do PCdoB cearense e PSB Nacional. Atualmente milita no PT. Então é com imenso prazer que hoje receberemos o Dr. Valton para fazer as provocações. Inicialmente, eu quero cumprimentar a todos e todas e dizer que é com muita satisfação que eu vou falar deste assunto, deste tema, porque é o tema dentro do qual eu tenho vivido toda a minha vida, dentro desse sistema conceitual que envolve tanto o mundo da psicanálise quanto o mundo da política. O mundo da subjetividade e o mundo das exterioridades, dos objetos externos. Nesse longo percurso que a gente já vem fazendo, nós podemos agora compreender que a construção do pensamento político, a construção das ideias e das teorias políticas passa um caminho histórico longo. Nessa caminhada histórica, no século XIX, nós temos muitas figuras que marcarão esse percurso. Desde quando as revoluções copernicana, a revolução darwinista e também o spencerianismo, da sobrevivência do mais apto, fizeram seu caminho, surgiram os grandes pensadores na compreensão política, pensaram a transformação de uma sociedade egoísta, concentrada na nobreza ou no reinado absoluto, para uma outra forma de sociedade. E essa mudança, esse percurso, vai acontecendo com o surgimento de pessoas que têm uma visão de transformação, como, por exemplo, os anarquistas. Esse nome não deve nos confundir. Os anarquistas são pensadores de uma sociedade que, segundo eles, não necessitaria de Estado, mas precisaria de comunidades organizadas para serem autogovernadas. Uma espécie de democracia direta. Anarquismo não é sinônimo de bagunça. É o contrário, é sinônimo de um pensamento sofisticado, como é o de Bakunin, né? E nesse processo nós vamos encontrar um grande seguidor, mas que vai construir uma visão a partir das manifestações russoniana, de Rousseau e dos jacobinos, que antecedem algo a Revolução Francesa, quer dizer, vai construir a ideia de uma das vanguardas, as vanguardas aguerridas e que transformarão a sociedade oligárquica, a sociedade da nobreza. E aí nós vamos encontrar essa figura exponencial que é Blanc, Louis Blanc. Blanc é uma figura extraordinária, ele é contemporâneo de Marx.
Marx o convidou para ingressar na primeira internacional chamada Liga dos Justos. E o Blanc recusou porque achou que era uma forma de condescendência com a oligarquia e a nobreza. Ao longo desse processo, nós vamos, então, evoluindo para encontrar os socialistas utópicos, que antecedem, né, o pensamento marxiano. Nós vamos falar de Karl Marx, porque o anátema que caiu, tanto na academia como no mundo burguês sobre o marxismo, é um dos maiores absurdos do nosso tempo. Então, nós vamos falar de Marx, porque Marx, com seu parceiro Engels, é quem marca o progresso da visão socialista. Nesse sentido, ele é antecedido pelos utópicos. Fourier, Owen, na Inglaterra, por outros tantos pensadores. Todos esses indivíduos produziram obras extraordinárias. Todos esses indivíduos que organizaram comunidades, eles produziram obras notáveis. Tudo isso vai desembocar na Grande Revolução Francesa, de 1789. Aliás, a Revolução Francesa, de certo modo, ela está colocada com uma certa antecipação em relação a muitos desses pensadores que virão logo em seguida. E na Revolução Francesa, nós veremos, né, o lema da liberdade, igualdade, fraternidade se colocar como a contraposição que marcará a ideia do burguês em ascensão, a burguesia em ascensão contra a oligarquia e a nobreza. E aí nós vamos compreender como, nesse processo evolutivo, a visão marxiana vai se posicionar com o Manifesto Comunista de 1848. O Manifesto Comunista é uma peça extraordinária do pensamento socialista humano e que vai marcar todo esse caminho. E o manifesto é um ponto de inflexão através do qual as análises serão postas. Marx é influenciado pelos utópicos, mas principalmente por um deles, Proudhon. Proudhon era um camponês autodidata e que acabou escrevendo coisas extraordinárias e que foram elogiadas por Marx e Engels no texto A Sagrada Família. E depois Marx o criticou no livro A Miséria da Filosofia. Esse é o caminho da crítica do pensamento social. A crítica não é algo no sentido negativo. A crítica não destrói o criticado, mas conserva para avançar. Conserva aquele que foi criticado para avançar. Isso é o processo da crítica no sentido grego de kriten, ou seja, de análise dos fatos. E nessa caminhada nós temos, então, todo o avanço do pensamento marxiano, que vai, então, encontrar toda uma série de outros pensadores que serão colocados na esteira do marxismo, como o alemão Kautsky, como Eduard Bernstein, que fez uma crítica do marxismo por achar que o marxismo era uma teoria blanquista. Tinha a ideia de revolução como revolução explosiva, pelas armas, de transformação explosiva. E essa crítica foi feita principalmente por Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo fez a crítica em textos famosos. E Rosa era uma revolucionária, nesse sentido transformador, que defendia o marxismo democrático. E Rosa morreu assassinada em Berlim, em 1919. O Partido Social Democrata Alemão era o germe de tudo isso. O Partido Social Democrata Alemão foi, na verdade, a origem
de todos os futuros partidos que já estavam constituídos e que levaram à grande Revolução Russa de 1917, que teve à frente a figura extraordinária do teórico, do revolucionário, do homem capaz de compreender a sociedade e que fez as análises mais profundas, além de Marx. Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. Lenin fez análises aprofundadas, como, por exemplo, o imperialismo, o estágio mais elevado do capitalismo. Acreditava também, de certo modo, na ideia, na concepção da vanguarda. As vanguardas que levavam adiante e estimulavam o desenvolvimento do pensamento operário. Ou seja, a educação operária. Essa ideia de educação operária também foi muito desenvolvida pelo Lukács. Lukács, entretanto, via isso muito de uma perspectiva hegeliana, da perspectiva da educação, de que destruir a reificação e a fetichização era um processo que levaria os operários a um outro patamar. Essa era a ideia que estava sendo colocada e que vai, então, receber novos desenvolvimentos. O grande pensador, o marxismo, vamos dizer, propriamente democrático, porque o marxismo tem dois pontos fundamentais que o centralizam. É o ponto de vista da totalidade, da macropolítica, e o ponto de vista da historicidade. Tudo decorre dentro do percurso da história. E a história vai progressivamente levando a determinados rumos. Antônio Gramsci, que foi prisioneiro, que foi preso pelo regime fascista de Mussolini durante, se não me engano, cerca de 20 anos, o Gramsci esteve preso e produziu uma das obras mais extraordinárias. Gramsci inverte, de certo modo, o pensamento marxiano clássico e diz que, enquanto no Oriente, na casa da Rússia, era o Estado restrito, o Estado mínimo, nas sociedades mais avançadas do Ocidente, o Estado já continha a sociedade civil. E a sociedade civil fazia parte desse Estado ampliado. E esse Estado ampliado é que realmente no Ocidente prevalecia. Ele muda a ideia de que, através da ideia da concepção de guerra, enquanto no Oriente era a guerra de movimento, ou seja, a guerra de trincheiras na política, no Ocidente era a guerra de posição, a guerra pela hegemonia. O conceito de hegemonia vai adquirir em Gramsci uma ideia, uma visão fundamental. De certo modo, esse conceito de hegemonia já é um pouco uma extensão do conceito de vontade geral de Rousseau. E daí ele vai dizer que a sociedade civil precisa desenvolver as ideias democráticas para que vários setores da sociedade civil, por exemplo, a igreja, a universidade, os vários setores privados da sociedade, eles vão desenvolver o pensamento social que deverá ser hegemônico, para que essa hegemonia possa alcançar o poder. Gramsci diz que, antes de alcançar o poder, do ponto de vista ideológico, e Gramsci tem uma visão ideológica, a visão de ideologia em Gramsci não é negativa, ela é positiva. Antes de alcançar o poder, as classes desfavorecidas já deverão ser ideologicamente superiores. E essa ideologia superior vai influir na composição do poder e vai impedir que o poder coercitivo, o Estado restrito, possa se transformar em ditadura. Esse Estado restrito não se transformará em ditadura na medida em que a sociedade civil for forte e for capaz de dar uma resposta. Ou seja, impedir que o elemento coercitivo, que o elemento de militarização do poder do Estado não
possa alcançar o tamanho de ditadura. Por exemplo, como aconteceu, infelizmente, na União Soviética, quando o partido e depois o Comitê Central e depois o Stalin instalaram uma ditadura, uma autocracia. Isso pode acontecer em qualquer situação. Mas quando há uma sociedade civil robusta e hegemônica, então isso se torna muito difícil. O avanço atual do fascismo nos Estados Unidos está sendo bloqueado por uma sociedade civil que vai para a rua e diz: não, você não vai fazer o que você pretende, você não vai fazer aquilo que você intenciona fazer, não vai botar cloroquina para todo mundo tomar indiscriminadamente sem a compreensão da saúde pública mundial. A mesma coisa que esse idiota daqui também está tentando fazer, copiando naturalmente o modelo de lá. Felizmente, parece que a eleição lá vai tirar do poder a tendência protofascista que está instalada atualmente. Então, dentro desse jogo aí, nós vamos ter o papel fundamental dos intelectuais. Os intelectuais que o Gramsci chama de intelectuais orgânicos. Eu vou terminar falando um pouco dos intelectuais orgânicos. Intelectual orgânico é aquele que nasce na luta política. O Gramsci entende a política de duas formas. A política maior, a política maior é a política que se coloca fora da necessidade. Não é a minha necessidade egoísta de possuir bens, mas é a minha visão ético-política, que ele diz, chama catarse. Quando o indivíduo... Freud também usa esse termo catarse, mas com outro sentido. A catarse é quando o indivíduo alcança a visão ético-política, que é a visão universal, a visão de totalização da luta política. E nessa visão de totalização, os intelectuais têm um papel fundamental. Intelectuais, para Gramsci, são todos aqueles, como nós, que participam da política de uma forma orgânica, embora muitas vezes não tenhamos cargos eleitorais, cargos parlamentares, mas participamos ativamente da política. E esse intelectual orgânico, ele não faz simplesmente a política no seu sentido da política menor. Menor também não é política negativa, porque é uma dialética entre a política menor e a política maior. A política dos órgãos privados de hegemonia e a política maior da catarse, que faz com que o indivíduo se situe no plano ético, ou, como diria Hegel, da eticidade das corporações, ou seja, da minha preocupação com o conjunto da comunidade, e não simplesmente com a pessoa em particular, mas com o conjunto da sociedade, com as pessoas em geral. Este é o intelectual orgânico do qual fala Antônio Gramsci e inaugura, de certo modo, o pensamento do marxismo democrático e científico que Marx já tinha antecipado. Marx, então, Marx e Engels e Gramsci vão compor o quadro dessa visão do marxismo como o socialismo científico e democrático. Democrático porque parte do pressuposto de que é o povo que determina os rumos de uma nação, e não uma meia dúzia de privilegiados, nem o Congresso, embora ele admita que nós tenhamos que nos pautar por um pacto social. É um contrato que deve buscar um consenso. É nesse sentido que nós nos colocamos para lutar contra o fascismo, contra o autoritarismo, contra tudo aquilo que representa a mediocridade e o anacronismo que, infelizmente, reina na direção do nosso próprio país. Dirigido por um idiota que, por outro lado, segue os caminhos de uma visão política fascista e também de uma visão de mundo na geopolítica internacional que pretende impor a hegemonia do mercado sobre o conjunto das necessidades humanas fundamentais. É isso aí, só para estimular o nosso debate.
Muito obrigado e vamos adiante. Nós vamos dar início, então, às inscrições, né, via chat, das pessoas que queiram falar. Bom dia a todos. Bom dia, Helder. Bom dia, Dr. Valton. Mais uma vez, é um prazer estar dialogando com vocês. Dr. Valton, eu gostaria de ouvir o senhor falar um pouco mais sobre o próprio anarquismo, né? Que é uma questão muito interessante e pouco discutida. A gente fala muito sobre socialismo, muito sobre fascismo, um pouco menos sobre comunismo e praticamente não se fala sobre a questão do anarquismo propriamente dito, né? A minha questão, eu acho, tem, como sempre eu gosto de trazer um pouco de futurologia, né? Gostaria de saber se o senhor acredita que algum dia seria possível, de preferência num futuro não tão distante, que a gente não só vencesse o fascismo, né? Passasse dessa fase absolutamente medieval em que a gente está inserido, e gostaria de saber do senhor o que o senhor acredita que seja possível em termos de política para o futuro, né? O Marx preconizou essa ideia do socialismo como uma etapa para se atingir um estado diferente, que seria o comunismo, mas o anarquismo traz uma proposta diferente, né? Principalmente com Bakunin. E gostaria de saber do senhor, enfim, se o senhor acredita realmente na viabilidade desse projeto, como é que seria essa tal sociedade anarquista, se ela é viável e se ela é possível. A gente ainda vai chegar lá. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta para você, Valton. Na verdade, eu tenho 3 perguntas, mas vou espalhá-las aí, para não tomar muito seu tempo agora. A primeira pergunta, ela alude a questões que você já externou aqui para a gente em outras ocasiões. Parece que durante um tempo razoável no século passado, as questões atinentes à subjetividade, ao inconsciente, ao desejo, foram consideradas, não digo nem tanto por grandes pensadores marxistas, mas, digamos assim, por aqueles que abraçaram o comunismo ou o socialismo, falo mais dos militantes, né, dos ativistas, foram consideradas como uma espécie de artigo de perfumaria, ou algo de índole pequeno-burguesa, algo que não seria tão relevante para você entender a lógica de uma sociedade capitalista e assim, bem como a superação dessa sociedade. Me parece que uma série de coisas aconteceram durante o século XX que meio que obrigaram um pouco o pensamento marxista a rever um pouco essa sua posição com relação às questões da subjetividade e do desejo. Aí eu queria saber, na sua opinião, se você concorda com isso, e, em segundo lugar, o que, na sua opinião, foi muito determinante para essas mudanças, para essa mudança de atitude em relação às questões do desejo, da subjetividade, do inconsciente. É isso. Obrigado. Eu vou colocar a questão primeiro que o Márcio falou. Eu penso que a visão marxiana é que o ponto culminante da transição para o socialismo e depois para o comunismo somente será alcançado quando quando acontecer uma superação da sociedade de classes. Portanto, também o Estado se torna praticamente desnecessário. O anarquismo seria o ponto culminante de uma evolução. É aquela história, né? O marxismo, ao mesmo tempo que conserva, ele vai transformando dialeticamente os conteúdos, vai transformando dentro da historicidade de uma dialética histórica que vai se impondo. Essa dialética certamente se colocaria como ponto culminante. Num certo sentido, o anarquismo seria realizado. Não o anarquismo qualquer, porque existem muitos anarquismos, né? Muitas teorias anarquistas, mas o anarquismo no seu sentido mais amplo, eu creio que seria a realização. E é preciso a gente insistir nisso. A palavra anarquismo é enganosa. Aliás, as palavras são enganosas. As palavras são perigosas, porque a gente impregna a palavra com um determinado conteúdo cultural e afetivo, e às vezes esse conteúdo cultural e afetivo fica impregnado naquela palavra. E anarquismo não é, de modo algum, bagunça. Pelo contrário, é uma realização da liberdade. É uma realização da liberdade como é a proposta socialista marxiana. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. O outro ponto
esse que o Silvio tocou, que eu acho fundamental, que é a relação entre objetividade e subjetividade. Muitos marxistas se apegaram ao objetivismo do que seria o pensamento marxiano. O pensamento marxiano seria assim: a revolução socialista é inevitável. O empobrecimento, a pauperização levarão à revolução socialista. É inevitável, então a objetividade é determinante, ou seja, um pensamento determinista. Esse pensamento determinista só foi superado depois que Marx colocou a crítica das teses, a crítica de Feuerbach, nas famosas teses, 11 teses sobre Feuerbach, onde ele mostra que a vontade humana e o desejo humano não podem ser desqualificados no processo revolucionário, no processo de transformação. Ou seja, ele faz uma relação entre objetividade e subjetividade, uma relação dialética entre esses dois elementos. Eu creio que isso é fundamental para o pensamento, inclusive para nós, porque nós fazemos constantemente essa conexão entre objetividade e subjetividade, entre o desejo, ou seja, isso e as suas várias formas, o inconsciente, inclusive, o inconsciente individual e coletivo, e as formas do funcionamento político que dão dimensão, uma mais clara estrutura para a consciência social. Ou seja, aquela história, né? Quer dizer, nós somos submetidos, a gente pode dizer metaforicamente, a uma repressão da nossa condição, aqui, eu estou dizendo nós aqui, da nossa condição burguesa. E aqui nós exercemos a nossa condição cidadã. O cidadão aqui se coloca acima do burguês. Mas todos nós temos reprimido o burguês dentro de nós. E o burguês, de vez em quando, pula fora. Sai fora da repressão, através do recalcado. O recalcado se solta, então o burguês assume. Isso acontece muito, né? Você vê aí quantas pessoas que estiveram no nosso campo e que, de repente, o abandonaram para ficar aonde? Aonde? Isso você vê nos figurantes da política brasileira, que tomaram uma direção, inclusive fascista, inclusive entre alguns psicanalistas. O burguês se manifesta, o recalcado vem à tona, e o que predomina não é o cidadão. O que predomina é a visão burguesa, onde o egoísmo, o sentimento da necessidade, não da liberdade, se colocam como fundamentais. Então é isso aí. Bom dia a todos. Bom dia, Valton. Quero parabenizar você pela exposição tão clara e portanto, tão didática. Queria começar a fazer uma pergunta, sendo uma espécie de advogado do diabo. Os direitistas dizem que o socialismo real não deu certo, portanto, não vale a pena insistir, porque o percurso da história é outro. No entanto, com relação a isso, o Leo Huberman, em seu livro A História da Riqueza do Homem, ele mostra como cada sistema político e econômico tem suas contradições internas. E essas contradições internas é que fazem o avanço da sociedade, é que fazem com que a sociedade vá mudando de sistema econômico-político, né, de tempos em tempos, porque o sistema anterior é repleto de contradições internas. Então, a minha pergunta é, o que é que houve que o sistema real, o socialismo real não deu certo? É porque o capitalismo de hoje não tem essas contradições internas ainda suficientes, ou porque elas não se manifestam? Enfim, o que é que acontece para que a gente continue afirmando que ideias são ideias? Não é o socialismo real que vai desmanchar essas ideias. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Tem algumas pessoas que fizeram perguntas aqui. A Cristina diz o seguinte, Cristina de Macedo. Dr. Valton, poderia falar um pouco sobre as causas que levaram os alemães a aclamarem Hitler? Essa parte da história poderia servir como experiência para pensarmos a entrada no nosso país do fascismo, né? A Márcia diz o seguinte, uma pergunta ao Dr. Valton acerca do que o senhor explicava, poderíamos dizer também
que a objetividade é uma construção da subjetividade, ou esta afirmação seria incorreta? Janaína diz o seguinte: não sou da psicologia, mas da área da psicanálise e da psiquiatria. E minha questão advém diretamente da minha ignorância, como há outro aqui que também são de outras áreas. Então pergunto, como se darão e se dão as relações entre psicanálise e o marxismo? Sei que já foram difíceis. Eu vou tentar juntar todas essas questões, fazendo um bloco, tentando responder em bloco, mas assim, o que o Fernando coloca sobre o socialismo real, né? O socialismo real, na verdade, foi uma concepção de que não se poderia implantar o socialismo no mundo senão pela via explosiva, de certo modo, da imposição a partir de cima. Essa visão, ela tem muito a ver com uma compreensão da sociedade como algo que se resolve pelo alto, inclusive na sociedade burguesa. A democracia burguesa resolve tudo pelo alto, nos sistemas congressuais, na representação congressual, que, na maioria das vezes, representa muito parcialmente o povo. Quer dizer, talvez o modo de representar o povo fosse muito mais correto na democracia direta. Essa é uma questão complexa, mas que não invalida os grandes temas da sociedade socialista, na medida em que esta utopia, que é uma utopia, mas não é uma utopia de um outro modo, essa utopia precisa continuar em contraposição àquilo que o Gramsci chama de reino das necessidades, do egoísmo, e passar para o reino da liberdade, daquilo que é universal e que pode pertencer a todos, ou seja, da propriedade dos meios de produção, que não devem ser mais de pouquíssimas pessoas, ou seja, de uma acumulação monumental como é a que existe hoje no mundo. Uma acumulação monumental onde 1% da população mundial praticamente detém 50% da riqueza do mundo. Essa acumulação monumental, ela prevalece no mundo do mercado capitalista e isso não é mais possível de prevalecer. Agora, naturalmente, né, todos os propugnadores, inclusive no liberalismo, eles pretendem que isso permaneça, inclusive aqui no Brasil mesmo, né? Apesar de toda a pandemia, de toda a desgraça que nós estamos vivendo, eles estão querendo privatizar a água, estão querendo privatizar aqui no Ceará o Sabiaguaba, porque prevalece o egoísmo, prevalece a ideia da posse egoísta daquele objeto. E isso é algo que a visão socialista não pode tolerar. A respeito da relação entre sujeito e objeto, acho que foi a Cristina que falou, né? Bem, o Marx resolveu isso, eu acho que nas teses sobre Feuerbach, é uma relação dialética, que os filósofos, né? Os filósofos da política tentaram resolver, a gente faria um longo percurso, por exemplo, se a gente trouxesse Hegel e trouxesse outros pensadores para colocar essa questão da relação entre sujeito e objeto. Essa é uma relação dialética, e não uma relação que se diga assim, quem construiu quem. Na verdade, você nunca pode descurar do fato de que a presença da vontade humana, desse sujeito, é fundamental dentro desse processo dialético. Então, esse é um ponto. A outra questão, a Cristina falou, é da relação da psicanálise com... Foi a Janaína. Hã? Janaína. Foi a Janaína. Com o marxismo. Sobre o... Psicanálise e marxismo? Não, psicanálise e a política em geral, não foi? Então, essa questão aí é muito complicada. Se nós formos ver, Freud tinha, e isso é uma crítica que eu faço ao gênio, ao extraordinário de Freud e tal, mas ele tinha uma dificuldade, uma ingenuidade até, em questões políticas. Por exemplo, quando ele estava para
ser deportado, ou foi deportado, de Viena, da Áustria, ele recebeu um enviado de Mussolini, um fulano de tal, um cara da cultura da Itália, chamado Forzano, através de um psicanalista chamado Eduardo Weiss, um psicanalista italiano. Porque ele achava, o Mussolini pedia para ele dedicar alguns livros para ele, porque ele achava que o Mussolini podia fazer uma contraposição ao Hitler. Ora, é muita ingenuidade imaginar que um fascista vai fazer uma contraposição a outro fascista. E outras coisas tantas, como eu já falei aqui. A dificuldade que ele teve de compreender a importância do Otto Bauer, irmão da Dora, o mais famoso intelectual e formulador do austromarxismo, nunca deu uma nota sobre essa figura extraordinária. Ele tinha uma dificuldade de lidar com essas questões para fazer esse trânsito e colocar a questão do mundo real, da objetividade, do ser no mundo, como algo que era de importância capital para a psicanálise. A psicanálise não podia ficar desligada. E isso foi se reproduzindo na psicanálise mundial. Todas as leituras psicanalíticas veem essa história. Eu tenho discutido muito isso em congressos. Que história é essa? Que nós continuamos com essa conversa de que devemos adotar uma posição onde as ideias psicanalistas só possam ser lidas a partir do inconsciente, como se o inconsciente não tivesse nenhuma conexão com a cultura, como se o inconsciente não fosse algo que se produz por geração espontânea. Essa coisa aí que nós estamos colocando permanentemente. Então, eu acho que são pontos, né, que não desqualificam a grandeza da psicanálise, mas são críticas do ponto de vista de análise que nós deveremos fazer. E o outro ponto foi o que levou o povo alemão eu penso que tem uma coisa aí que os frankfurtianos, a escola de Frankfurt, estudou muito. Adorno, Horkheimer, Pollock, Erich Fromm, inclusive um fato histórico. Eu conheci o Erich Fromm e conversei com ele. Esses homens se preocupavam em examinar o marxismo a partir de uma visão anti-bolchevista e de uma teoria crítica e de compreender a dominação. Por que as pessoas aceitam a dominação? Por que as pessoas votam contra os seus próprios interesses fundamentais? Essa era uma das perguntas da escola de Frankfurt. Por que um indivíduo lá na ponta, um operário, um indivíduo que vive na periferia, por que ele vota no Bolsonaro? Porque como a gente pode explicar que alguém vote naquele que vai determinar a sua morte, que vai aceitar que o genocídio é necessário? Em 99, o Bolsonaro disse que era preciso matar 30 mil pessoas. No Brasil, que era preciso fazer uma guerra civil sangrenta. E isso são coisas registradas. Ele tem esse pensamento, no entanto, quantas pessoas da classe média e da nossa pobreza votaram neste homem asqueroso, nesse indivíduo grotesco? Quantas pessoas votaram nele? Ele recebeu 56 milhões de votos. Não é de admirar que, num determinado momento, o Hitler tivesse, na Alemanha, 90% de aprovação popular, o nacional-socialismo, e tivesse promovido uma guerra sangrenta contra o resto do mundo, porque queria implantar um novo homem, com a ajuda de pensadores. Isso é pior, isso é que é pior. Antes do Hitler existir, já existia o hitlerismo. O hitlerismo já estava no sistema judiciário alemão, o hitlerismo já estava nos pensadores, inclusive no Friedrich Nietzsche, um grande, extraordinário pensador, mas alguns elementos da fantasia, da vontade de poder em particularista já estavam contidos aí. Alguns elementos do Heidegger
foi membro do Partido Nazista, foi membro efetivo do Partido Nazista. O famoso pensador no nazista, que eu tratei aqui, Carl Schmitt, foi membro atuante do Partido Nazista. Então, os intelectuais também foram orgânicos no sentido oposto. Eles deram apoio e deram as condições para aquela aberração ocorrer. Então, o homem é isso aí. Não é que ele tem uma natureza que não possa ser suplantada. Essa natureza cruel. E, natureza, aliás, eu estava lendo um romance do Thomas Hardy chamado Judas, o Obscuro, e ele diz, e em determinado momento, um dos personagens diz: a natureza é cruel, mas a sociedade ainda é mais cruel do que o homem. Nós estamos diante de certos impasses que somente o pensamento magnânimo, como esse do Antônio Gramsci, da ético-política, da política vista dessa perspectiva de liberdade, pode realmente resolver, pode encaminhar. Eu creio que, se não respondi, pelo menos tentei. Tentar sempre é importante, viu, doutor Valton? Então, nós vamos voltar a palavra ao João César, que conseguiu restabelecer a conexão, e seguimos com outros tantos que estão inscritos, e eu vou intercalar depois com as conversas também que estão proliferando no nosso chat. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, doutor Valton. Eu gostaria de retomar um pouco a experiência do PT nos governos de Lula e Dilma e entender por que houve um distanciamento das bases, inclusive dos intelectuais, para que se desse uma circunstância histórica que nos levasse a esse fascismo que está assolando aí o governo. É certo que, por exemplo, o pensador Nietzsche, ao falar do super-homem e dizer que a moral dos fortes que é a moral que deveria estar vigente e não a moral dos fracos no mundo, deve ter impulsionado aí o hitlerismo. E aqui no Brasil, o que aconteceu? Foram as determinações ou foram a moral e mais os conceitos de ética do empresariado que fizeram com que esse afastamento da esquerda que estava no governo se desse ao ponto das massas ficarem, é duro dizer, mas imbecilizadas ao ponto de votar num cafajeste como este que está na presidência da República? É a minha pergunta. Eu sou um pouco leiga no assunto. O socialismo não seria uma coisa utópica se a gente entende, pela psicanálise, que o sujeito é algo, digamos assim, conflituoso em sua essência. Então, como é que a gente conseguiria criar um sistema político-social que pudesse dar continência a toda uma população, se dentro da gente existe aquilo, um narcisismo versus um socialismo, mais ou menos seguindo algo bioniano, digamos assim, dentro de nós mesmos. Como é que é possível ampliar isso para um contexto maior político, né? Então, partindo disso, eu fiquei pensando realmente como é que o Dr. Valton definiria realmente socialismo nesse sentido, porque eu penso que não vai só da questão dos meios de produção, eu acho que vai também de toda uma ideologia que tem por trás disso, e se isso não entra em conflito com o que a gente pensa enquanto psicanálise e constituição conflituosa do indivíduo, do sujeito. Muito boa pergunta. Na verdade, eu já tinha até aberto mão da minha fala, porque o Dr. Valton comentou um pouco sobre o que eu ia colocar, que era uma referência à servidão voluntária. Acho que, quando o Dr. Valton citou a Escola de Frankfurt, né, falou um pouco sobre isso. Se puder prolongar um pouco esse comentário, era isso que eu queria colocar. Nessa linha aí, Dr. Valton, quando o senhor falou do Hitler, né, e que, então, ele já existia um pensamento hitleriano antes dele mesmo, eu fiquei pensando se tem aproximação, justamente com, acho que o Pedro levantou também, a ideia do pensamento sem pensador, do Bill, né?
e se isso não é algo que se repete no decorrer da história. Vamos, então, começar tocando a partir do que o João César falou. Acho que o que o João César falou é muito importante, porque diz respeito à nossa condição da política brasileira. Eu creio que o desenvolvimento político do Partido dos Trabalhadores se deu na confluência de muitas pequenas organizações. Você tem uma ideia, dentro do PT existem 34 pequenas organizações. E todas elas votam nos seus dirigentes o tempo todo. Tem os famosos PED. O PT é o único partido que vota internamente para eleger as suas direções locais, diretórios, executivos, tudo, no Brasil inteiro. No entanto, isso não impediu, João César, que esse partido, a partir de um certo momento, adotasse uma posição pragmático-eleitoral. Esse pragmatismo eleitoral acabou obscurecendo os grandes temas do PT. O PT, inclusive, se envolveu, como todos se envolveram, todos, sem exceção, nos famosos Caixa 2, e que o nosso sistema judiciário transformou em propaganda política. Inclusive com a famosa, como é que chama lá, aquela coisa lá de Curitiba, aquela loucura daqueles moleques lá de Curitiba. A Lava Jato. A República de Curitiba, aquele negócio lá que eles construíram, com a ajuda do Federal Bureau of Investigation. A Lava Jato. A Lava Jato. Eu, às vezes, até me esqueço do nome daquela porcaria, né? Porque aquilo é uma sujeira. Aquilo foi uma sujeira, né, construída exatamente com um objetivo específico, com um objetivo claro, né? Dentro do sistema judiciário que se comprometeu todo. Agora está tentando sair do atoleiro em que se meteu, né? Porque percebeu que a porcaria que construíram é muito pior do que a esquerda que eles tentam destruir. E a esquerda foi exatamente o contrário, foi tentar incluir a pobreza, incluir todos os setores desfavorecidos no contexto do orçamento da República. Bom, mas isso é outro fato, João César, isso é outro fato. Então, esse foi um erro. E os intelectuais que você falou. Por quê? No pragmatismo político eleitoral, para que intelectual? Para que intelectual orgânico? Isso foi uma crítica que eu, desde sempre, venho fazendo. Para que intelectual? Agora que essa crítica começou a ressoar. O grande gênio do PT foi o Lula. Mas o Lula tem uma série de deficiências. Inclusive, o Lula não é um indivíduo que tem uma compreensão do processo, embora ele seja um perito extraordinário da política. Mas ele não tem a compreensão desse processo que tem o conceitualismo dos intelectuais organizados e que não eram ouvidos, simplesmente não eram ouvidos. Passaram a ser letra morta nesse processo, agora que são retomados. Então, você tem razão, é isso aí. A Petrushka falou uma coisa, que depois o Valmir junta a isso aí, que é uma questão importante. Como é que nós vamos entender um sujeito dividido, como é o sujeito do inconsciente, é um sujeito cindido, dividido? Como é que ele vai construir uma concepção global, integrada, numa visão universalista? É isso aí também um dos problemas que eu falei, de como combinar a relação entre sujeito e objeto, que o Marx fala nas teses de Feuerbach, que diz que sem essa combinação, nenhum socialismo, como o socialismo político do Gramsci, pode avançar, se você não fizer uma combinação efetiva desses elementos. Porque o egoísmo humano, ou seja, o narcisismo, na sua forma mais violenta, que é a forma do egoísmo virulento, ele impede o indivíduo de fazer a composição socialista, como diz o Bion.
socialista, quer dizer, integração comunitária, integração ético-comunitária, a catarse do Gramsci vai ser equivalente àquilo que o Bion fala na passagem do narcisismo para o socialismo. É a mesma coisa no plano individual. Agora, quanto ao fato, o Valmir colocou, realmente, né, a cultura germânica já era nazista antes do Hitler assumir o poder. Já era hitleriana. Por exemplo, na mitologia de Odin e das Valquírias. Isso eu digo no meu livro, O Inimigo Necessário. O próprio caso Schreber. O Schreber é um modelo do nazismo. Schreber é a utopia da loucura paranoica. Se você pegar e ler o Schreber da perspectiva política, você vê que tudo o que o nazismo pretendeu realizar já estava contido em Schreber. Schreber era um gênio louco, mas os gênios são um pouco próximos da loucura, né? Mas ele é mais louco do que o necessário para lidar com a realidade, porque a realidade não entrava no escopo do pensamento schreberiano. Então, mas o Schreber já está ali. Então, o Schreber, a Alemanha nazista já estava contida no pensamento do Schreber. Isso Elias Canetti trabalha em Massa e Poder, e diz exatamente isso que eu estou falando. Também você pode ver que exatamente o pensamento sem pensador. Quer dizer, essa função da linguagem que os lacanianos colocariam como um discurso que já estava pronto, e que nós colocamos, que o Bion coloca como pensamento sem pensador. Aliás, eu digo muito que isso aproxima muito o Bion do Lacan. Tem muita coisa do Bion que é muito parecido, numa outra linguagem, ao que o Lacan tematizou. Só que nós, nas nossas tendências igrejofílicas, nós acabamos dizendo, não, só presta a leitura da Melanie Klein, só presta a leitura do Bion, só presta a leitura do Lacan. Se nós conseguíssemos fazer essa compreensão que nós assinalamos aqui no começo da nossa conversa, que o Silvio falou, essa aproximação civilizada, compreensiva entre nós construiríamos um pensamento muito mais fértil para a compreensão da política, da cultura e do nosso papel como intelectuais nesse processo. Vou então às perguntas. Bernadette Porto diz assim, o Mikhail Bakhtin, acho que é esse pronúncio, vocês podem me corrigir, por favor. Mikhail Bakhtin, analisando a relação da infra com a superestrutura, fala que a arte e o brincar são instâncias de retratação e não de reprodução da realidade. Onde vê a retratação, Valton? Sinceramente, eu não entendi. Eu não entendi, não. Bernadette faz essa pergunta. Essa questão. Alguém pode ler essa pergunta da Bernadette para mim, por favor? Para mim está rindo. Se eu entendi direito, Helder, o brincar é a retratação da realidade no sentido que é uma transformação para lidar com a realidade. Então, eu acho que ela está perguntando onde é que fica a fantasia dentro do aspecto socialista do caso. Eu acho que deve ser isso. E como vê a contradição, base do pensamento marxista, como fonte epistemológica de resistência? No pensamento marxista, esse conceito de retratação, até onde eu saiba, não existe. Isso é da psicanálise. Vamos dizer assim, o máximo que a gente poderia aproximar disso seria o conceito de reconstrução em Freud, reparação em Melanie Klein. Quer dizer, na verdade, é refratação e não retratação. A pergunta da Bernadette Porto é refratação e não retratação. Sinceramente, eu não sei o que é isso, não. Está ligado à primeira pergunta que o Helder fez agora há pouco, sobre Mikhail Bakhtin. O Helder faz aí, porque eu não sei o que é isso, não. Fernando Santana diz assim, lembrando que Inglaterra, França e Estados Unidos venderam aviões de guerra e tanques para a Alemanha alguns anos antes da Segunda Guerra, conforme relatos do livro Fumaça Humana.
Alessandra Xavier diz: queria fazer uma pergunta sobre a relação pulsão e objeto, e materialismo e realidade psíquica. Se o Dr. Volton considera ser possível pensar a dialética na psicanálise. O Márcio diz assim: e o Brasil? Será que já era bolsonarista antes do Bolsonaro? João César diz: sim, sempre foi Casa Grande Senzala. A Inês diz: Márcio, seria impossível o Bolsonaro sem um Brasil sob cuja capa latisse o bolsonarismo. Voltão, muito obrigado pela sua resposta anterior. Queria levantar uma outra pergunta que ressoa um pouco com o que o Fernando colocou anteriormente a propósito do socialismo real, se eu entendi bem. Só que a minha pergunta vai na direção de a gente olhar um pouco para frente e não para trás. E ela tem um pouco a ver com a questão que foi levantada aqui na semana retrasada, na fala da Tereza Rocha, que é mais ou menos o seguinte: digamos que a gente já tem uma certa ideia do que não vale a pena, ou então não é nem que vale ou não a pena, se não vale mais a pena, nem é interessante mais se basear em algumas experiências, algumas coisas que se viram de referência, o socialismo real, e nós estejamos agora diante do desafio de pensar um outro socialismo. Então, a minha pergunta aponta para essa ideia: que socialismo é esse por vir? Que socialismo seria interessante a gente construir, as pessoas, pelo menos, que se importam com essas questões que você vem explanando aqui, compartilhando com a gente de uma maneira muito boa, muito interessante. Eu tenho uma inquietação, acho que essa questão é muito importante hoje, porque em 1992, o Francis Fukuyama nos condenou a um destino. A humanidade, ela está prisioneira de um destino inexorável, incontornável, que é capitalismo. Ou é capitalismo ou é nada. Ou é um capitalismo neoliberal ou não tem fora, não tem outra alternativa, outra possibilidade. Mas justamente nessa época ganharam força também os movimentos altermundistas, que ganhar expressão muito rica nas diversas edições do Fórum Mundial Social. Quer dizer, um outro mundo é possível. Então, eu estou associando a isso. Tá? Então, um outro socialismo também seja possível. Talvez esse outro mundo passe por uma outra noção, um outro projeto de socialismo. De um tempo para cá, alguns pensadores têm pensado essa questão através de um conceito novo, que está ganhando cada vez mais relevância, que é a ideia de um comum, um novo comum. O Tony Negri e o Michael Hart já escreveram um livro sobre isso, e mais recentemente o Pierre Dardot e o Christian Laval. Todos eles, de certa maneira, fusionam, digamos assim, alguns conceitos do Michel Foucault com uma abordagem neomarxista. Então, muitos elementos que você colocou aqui estão presentes nessas tentativas. E, na minha opinião, o novo socialismo ele tem mais a ver com a invenção de novos possíveis do que com a realização de possíveis. Aquela ideia que está no encontro com a Tereza Rocha, a gente falou da diferença entre inventar o possível e realizar o possível. Porque o realizar o possível já está, de certa maneira, dado. A gente já conhece, a gente quer reatualizar coisas que talvez já estejam cansadas, se não esgotadas. Queria saber como é que você vê essa questão. Qual é o socialismo que lhe empolga, que lhe dá energia e força para continuar na luta, por exemplo, aqui com a gente? É isso, obrigado. Helder, eu posso complementar um pouquinho a palavra do Silvio? Quando o Silvio trouxe a questão de um novo socialismo, se pensar que hoje em dia está havendo um compartilhamento maior das coisas, por exemplo, hoje em dia a gente não está comprando mais coisas, a gente está compartilhando, está trocando. Você compra uma coisa nova e você vende usada e compra usada. Hoje em dia você não está mais, principalmente nos grandes centros, você já tem aquelas bicicletas que você aluga em um lugar e deixa no outro, você já não compra mais a bicicleta. Então, isso seria, eu acho que é uma alternativa ao consumismo capitalista e mais alguma coisa alternativa, tanto de responsabilidade social e ambiental, mas eu acho que você já está dividindo, já está compartilhando determinadas coisas nesse sentido. Então, de certa forma, a gente, em alguns lugares, a gente já está entrando nisso por uma necessidade econômica. Eu
é o seguinte, que se nós formos examinar, viu, Silvio, a longa marcha do pensamento humano, por exemplo, desde Platão até Gramsci, já se vão lá 2.400, quase 2.400 e tantos anos, nós vamos ver que o papel do intelectual, hoje que o Gramsci advoga, está já contido em Platão. Quer dizer, Platão já, claro, de uma outra forma, mas do rei filósofo, já advogava o papel do intelectual na construção da República. Quer dizer, então, nós temos que admitir que não é possível um desenvolvimento simplesmente teórico. Ele tem que ser uma praxis. Nós temos que ter uma teoria que é alimentada por uma praxis. É como a teoria psicanalítica. Ela sem a clínica, ela não avança. A praxis é um conceito fundamental da historicidade marxiana. E isso se dá dentro daquela dialética, tese, antítese e síntese, né? num movimento permanente e contínuo. Dentro dessa perspectiva, um outro mundo realmente precisa ser buscado incessantemente. Não é porque nós fomos derrotados num determinado momento que iremos desistir de lutar pela liberdade. A liberdade, não nesse sentido burguês que nós entendemos liberdade, de andar de carrão por aí. A liberdade no sentido da universalidade, do interesse pelo bem comum, pelo comunitário. Aliás, eu estava outro dia conversando com o Márcio, ele falando do Fromm, que trata desse tema no livro O Medo à Liberdade. Nós temos medo da liberdade. Nós temos medo da liberdade verdadeira. Então, eu acredito que esse novo mundo, ou novo socialismo, só será possível se nós também criticarmos o socialismo real. Nós fizermos a crítica no sentido de análise, crítica do socialismo real. E como nós temos que fazer a crítica dos erros cometidos pela esquerda socialista no Brasil, como temos que fazer a crítica da psicanálise. Esse é um outro ponto. A psicanálise não gosta, como muitos não gostam, dessa palavra. E essa palavra é uma palavra bem-vinda. Crítica não é destruição, é conservação para prosseguir, conforme a visão hegeliana. É um processo, né, onde você nega para conservar algo que a partir dessa negação vai se desenvolver. Eu acho que tem esse componente. Eu não sei se a Bernadette estava falando da ideia da criança que, num determinado momento, ela precisa de uma recomposição, quer dizer, onde ela se torna, de certo modo, refratária à crueldade anterior. O Winnicott trabalha isso na ideia de crueldade e compaixão da criança. Não sei se é a mesma coisa. Depois eu vou esclarecer com ela. Não sei se essa ideia é a mesma, né? Eu quero dizer que eu tenho uma admiração muito grande pelo pensador Nietzsche, mas não posso deixar de criticar o que o pensamento nietzschiano pode ter proporcionado ao nazismo. Como não posso deixar de criticar o Heidegger, que foi um grande pensador, por ter adotado o nazismo. Acho que pensadores têm que pensar antes de se envolver com coisas tão absurdas como é o nazismo. É algo desse tipo. Alguém disse se o bolsonarismo já existia antes de Bolsonaro. Existia, sim. Bolsonaro é simplesmente uma asquerosa manifestação do que já estava contido no inconsciente coletivo brasileiro. É a manifestação grotesca, estúpida, imbecil, idiota do que já estava contido no inconsciente coletivo e na história do Brasil. A história do Brasil iria, de um modo ou de outro, num determinado momento, chegar à tona um cretino como esse. É isso aí. Nós temos que colocar isso na pauta das nossas discussões. Nós temos que colocar isso como uma compreensão que nós desenvolvemos nesse processo. Eu creio que é isso aí. Não sei se eu deixei de falar em alguma coisa, mas eu acho que
É mais ou menos esse caminho. Eu acho que esses questionamentos são extraordinários, porque fazem a gente pensar, fazem a gente desenvolver uma compreensão conjunta. Eu acho que nenhuma compreensão é individual, não é uma pessoa que vai desenvolver uma compreensão isolada. É uma compreensão coletiva que nós estamos desenvolvendo aqui. E nesse alinhavar de ideias, algumas perguntas eu acredito que se aproximem disso que o senhor acabou de tratar. Uma delas é da Márcia Freza. Dr. Valton, ainda sobre o que o senhor falou sobre a escola de Frankfurt, que buscaram explicar o que levaria alguém, grupos, a eleger, apoiar pessoas que determinariam a sua própria miséria, morte. Aí ela faz 3 perguntas. De que modo essa resposta nos ajuda a compreender o modo dos brasileiros elegerem o presidente Verme? Que caminhos possíveis temos para superar o tal fascismo? Então, João César pergunta ao Silvio e depois me pediu que eu lesse a pergunta com a resposta do Silvio também, para o senhor comentar. João César diz assim: Silvio, os conceitos de ditadura do proletariado envolveriam democracia socialista? Um novo mundo possível da internet das coisas e da inteligência artificial, acho que absorveria que conceitos de democracia socialista? O Silvio diz: não sei, João, ótima questão. Temos de ruminar a ideia sobre ela. E depois o Silvio comenta: Petrusca, em princípio, uma ética e uma economia do compartilhamento é muito interessante e tem suas raízes deitadas na contracultura da década de 1960. De lá para cá, todavia, ela foi assimilada por este novo capitalismo especulativo financeiro e sofreu desdobramentos muito questionáveis, dos quais a ideia e a prática de uberização do mundo é a mais nefasta. Eu penso que a ideia de ditadura do proletariado foi um momento do pensamento marxiano. Isso foi herdado do blanquismo. Há uma dificuldade de compreender que há uma passagem, inclusive de Marx e Engels, já para uma compreensão da transição para o socialismo sem ditadura do proletariado, ou seja, uma passagem democrática. E essa passagem tem relação com os próprios Marx e Engels. No fim da sua vida, Engels escreveu alguns textos, um deles sobre Marx, referindo-se à morte de Marx. Ele disse que no Ocidente, a guerra de posição era mais efetiva, ou seja, essa passagem que tinha acontecido em 1917 na Rússia, de uma forma sangrenta, e com a instalação de uma ditadura do proletariado, ela não seria mais necessária, na medida em que nós queríamos, aliás, era uma passagem a partir de uma visão do socialismo democrático. O Gramsci inverte vários elementos da compreensão marxiana clássica. Ele diz que o que realmente é importante é a catarse política. A política só pode ser compreendida a partir da superação dos elementos da necessidade egoísta, do lucro, da necessidade de acumulação, para a visão comunitária, ético-comunitária, ético-política, universalista e libertária. Essa é a visão que ele vai adotar, e dizendo que um novo ingrediente existe na sociedade atual, que é a sociedade civil. A sociedade civil vai, de certo modo, fazer o contrapeso de qualquer tendência do Estado mais restrito, porque o Estado contém a sociedade civil, e a sociedade civil vai fazer esse contrapeso. Aliás, está fazendo no Brasil. Por incrível que pareça, o Bolsonaro só não assumiu a condição de ditadura absoluta porque a sociedade civil se manifestou, porque o Supremo mandou prender aquela idiota da Sarah Geromini, porque o Supremo mandou prender todos aqueles que compuseram o gabinete lá do mal, do ódio, não sei de que eles montaram, que é um
os elementos do fascismo, que é a estimulação do ódio, da violência e de ataque aos movimentos sociais. Quer dizer, então todo esse conjunto da sociedade civil reagiu e os militares que estavam, de certo modo, dando uma assessoria permanente foram contestados. Bem ou mal, o Gilmar Mendes parece que tem mais coragem do que os outros colegas dele lá do Supremo. E ele vem a público e diz assim, olha, vocês, militares, estão se associando a um genocídio. E isso está de acordo com várias pessoas da direita que compõem a sociedade civil. Por isso é que eles não caminharam para a ditadura absoluta. Por isso é que o Trump não caminhou lá nos Estados Unidos para uma forma mais absolutista, porque tem uma sociedade civil que responde, que dá um basta. Quer dizer, então, é nesse sentido que nós podemos entender essa construção, né, de um novo mundo. Um novo mundo, quer dizer, um mundo democrático. Nós não podemos, de modo algum, imaginar um mundo construído a partir de uma ditadura, porque todas as ditaduras levam à autocracia, levam à ferocidade dos ditadores. E isso nós não queremos. É um caminho, nós fazemos a crítica, mas compreendemos, por exemplo, que a sociedade civil é plural. Ela se compõe de elementos de direita. Por exemplo, você tem no pensamento político brasileiro um pensador liberal, que é o José Guilherme Melchior, que escreveu o Marxismo Ocidental, que é um pensador liberal e um pensador respeitável. Então, nós temos que ter essa compreensão de que a sociedade civil ela pode se contrapor ao autoritarismo, embora eles sempre ponham o economicismo na frente, como eles estão fazendo agora no Congresso. Eles põem a questão das reformas da Previdência, a reforma do trabalho, precarizando o trabalho, provocando um empobrecimento cada vez maior. Eles estão colocando essa pauta através do Congresso. Portanto, nós não podemos deixar de defender o Congresso, mas, ao mesmo tempo, deixar de criticá-lo e deixar de mostrar que esse Congresso, ele simplesmente, por si só, ele não vai fazer evoluir o socialismo coisa nenhuma, ele vai manter a pauta neoliberal. Ele vai fazer o Bolsonaro recuar, mas vai manter a pauta neoliberal que interessa ao grande capital, que interessa ao mercado do capital. Quer dizer, essa é a questão que nós estamos envolvidos. E qual é o papel da psicanálise? O papel da psicanálise é dizer, olha, nós estamos nesse jogo, nós estamos... Portanto, quando psicanalistas escrevem coisas como o que o Joel Birman escreveu hoje, é para aplaudir, e não para ficar com picuinha de dizer, olha, em nome da neutralidade, nós não vamos discutir a grande política, que é uma coisa medíocre, uma coisa sem sentido, e que nós temos que fazer essa crítica, a crítica da psicanálise, a crítica da política brasileira, e fazer essa crítica é o nosso trabalho aqui nesse grupo, que eu acho que é um grupo, eu tenho que elogiar, porque eu acho cada pergunta, cada intervenção, cada observação extremamente pertinente. É isso aí, meu gente. Muito bem. Vamos continuar aqui com a leitura do chat. Joelton diz assim, eu queria inserir na discussão o papel do Estado no pensamento socialista. O caráter do anarquismo já não tem o Estado como elemento fundamental na organização social, política e econômica. No pensamento de Marx, o Estado é algo a ser superado rumo a uma sociedade socialista. No entanto, o que assistimos nos últimos séculos é uma disputa pelo Estado por todas as forças políticas, inclusive de esquerda. A experiência soviética tem na ocupação e gerência do Estado um elemento corrosivo. Petruska tinha feito uma observação assim, gente, estou falando do Uber não, estou falando de um momento anticonsumista, como troca de livros, de roupa, transporte coletivo,
não pago, e volto das repúblicas e coisas do gênero. Fernando Santana faz uma pergunta. Qual a posição da China no socialismo atual? O Silvio responde a Petrusca: compreendo, Petrusca, mas o Uber e congêneres, como Airbnb, vem sendo vendido nos últimos anos como o suprassumo do que seria uma economia compartilhada. Toda a questão reside no que se entende por compartilhamento, pois talvez ele não passe de um mecanismo de exploração e exclusão neoliberal. Petrusca concorda com Silvio, é um novo mecanismo para a menos-valia, né? E Silvio coloca: o comportamento a que tu te referes é de natureza minoritária, tem a ver com atos de resistência. E claro que é muito importante, mas coabita com esse outro compartilhamento neoliberal. Eu acho que isso aqui que o Joelton falou, algumas coisas eu já tinha tocado, mas essa questão do Estado é fundamental. Acho que tudo que ele disse eu concordo inteiramente. E eu penso que, no que diz respeito ao problema do Estado, o que ocorre com todos os partidos políticos é que eles ficam inteiramente envolvidos nessa busca da institucionalidade estatal. Todos sem exceção. E o que ocorre é que as mobilizações, o movimento social fica abandonado. Há uma questão também que os movimentos sociais, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento de mulheres. Agora, é preciso também que esses movimentos tenham uma certa unidade, porque eles acabaram ficando fragmentados. Um movimento que não se comunica com o outro. E essa incomunicabilidade acabou fragmentando o movimento social como um todo. O sentido de totalidade foi abandonado, o sentido marxiano de totalização foi abandonado por uma fragmentação dos movimentos. Então, esse é um problema, Joel. É que, realmente, você tem razão, os partidos se ocupam praticamente de alcançar as posições estatais no Congresso. O Congresso parte do Estado brasileiro. Então, os partidos passam a se ocupar simples e unicamente disso. E esquecem os movimentos sociais, como esqueceram os intelectuais, como esqueceram a organicidade intelectual. Tudo isso, eu acho que são coisas importantes e que a gente tem que compreender, né? Isso que o Joelton falou e colocou muito bem. Agora, um outro ponto a respeito da China, né? Eu acho que nós estamos numa nova conjuntura geopolítica mundial. Os Estados Unidos são, hoje, com seu imenso poder econômico e militar, mas são uma potência em declínio. E a China é uma potência em ascensão. A China, enquanto os Estados Unidos vai ter um déficit de não sei quantos % no PIB, a China, ainda assim, com toda a pandemia, vai ter mais de 5% de crescimento. E há um pacto entre China e Rússia, de um lado, e os Estados Unidos e alguns dos seus aliados na outra ponta. Então, a conjuntura, a estrutura de governativa da China é uma estrutura que piramidal. Quer dizer, é o modo de funcionar que ainda se apoia no conceito de ditadura do proletariado, mas não do modo tão estrito como era pensado na época de Blanc e Marx. Há uma movimentação interna gigantesca para eleger os membros do Comitê Central, os membros do diretório, os membros dos diretórios regionais. Quer dizer, há uma democracia interna como existe em Cuba, do mesmo jeito, né? Quer dizer, eu fiz uma cirurgia em Cuba, uma cirurgia para retificar a posição dos meus olhos, porque ficavam balançando muito. Eu fiquei impressionado com a medicina cubana, fiquei impressionado com muitas coisas que acontecem em Cuba. Agora, é claro que quem vê Cuba da perspectiva burguesa vai dizer, não, o povo anda mal vestido, o povo lá não tem carrão, não tem BWM, B não sei o quê, mas
o povo tem o essencial na educação, saúde pública, tem uma estrutura que é, na sua forma de funcionar. Eu critico muitas dessas organizações porque acho que são, de certa forma, um resquício da visão marxiana ainda blanquista. Mas isso não desmerece os enormes ganhos sociais e políticos do socialismo cubano e do socialismo chinês, quer dizer, que estão realmente numa posição extraordinariamente mais elevada do que a grande maioria dos outros países. Quer dizer, aí vem falar, né, viu, Fernando, em Venezuela, que é mais que esses bobões ficam falando. Na verdade, toda vez que o mercado capitalista se encontra em apuros, ele quer fazer uma guerra. Como fez a guerra do Irã-Iraque, como fez a guerra do Golfo, e agora quer promover uma guerra tendo como bucha de canhão soldado brasileiro para ir morrer na Venezuela, porque lá eles vão enfrentar um inimigo poderoso. Não é uma força armada qualquer, é uma força armada que tem um apoio militar russo muito moderno e que vai fazer com que, dentro da hecatombe que nós já estamos vivendo, nós vivamos uma outra hecatombe. E isso realmente se concretizar. Essa maluquice de levar o Brasil a um enfrentamento com a Venezuela. O que será um desastre, porque o que vai acontecer é que nós vamos sair de lá. Agora eu recorro a uma expressão do meu motorista antigo. Dizia, nós vamos sair de lá de pé na bunda. Nós vamos assim, eu vou ler os outros comentários, começam aqui com a Inês Cardoso, diz, Dr. Valton, sei que irá esclarecer com Wanda o comentário dela, mas fiquei muito curiosa sobre a resposta que o senhor daria a esta pergunta, especialmente porque gostaria de saber como a refração é entendida na arte e no brincar da infância, especialmente porque gostaria de saber como a refração é entendida na arte e no brincar da infância. Como negação da realidade? O brincar, né? Como uma negação da realidade? O brincar não é uma negação da realidade. O brincar da criança é uma coisa... Reparador. O brincar da criança é criativo. O brincar da criança, o Winnicott coloca essa questão. Ele diz que o objeto transicional é um objeto que precisa ser sempre recriado. Quer dizer, ele não é um objeto, é um paradoxo que nunca é resolvido, mas ele precisa sempre ser recriado. É criativo. O brincar da criança é extremamente criativo. Criança que não brinca está doente. Ou então, alguém a está adoecendo. Porque o brincar é fundamentalmente criação. Porque o Vygotsky também coloca que através da brincadeira, né, a criança vai absorvendo e aprendendo os papéis sociais. Né? O Juan está dizendo aqui que através da brincadeira, o Vygotsky coloca que a criança vai absorvendo os papéis sociais. Do ponto de vista psicanalítico, ela vai compreendendo os conflitos, né? Exatamente. Elaborando os conflitos. Exatamente isso. Agora, esse conceito aí, eu não sei se ele é nietzscheano, de retração, né? Aí eu já li Nietzsche, lia muito, mas eu não domino bem a teoria. Qual é o termo, hein, Helder? Valton, com licença, se eu não me engano, a Bernadette sinalizou que era o conceito daquele estudioso russo, Mikhail Bakhtin. Bakhtin. Mas engraçado. Eu acho que o Vygotsky tratou mais disso do que Bakhtin. A Wanda está dizendo que o Vygotsky tratou mais disso do que o Bakhtin. Né? Quer dizer, que é eu tenho impressão, viu, Silvio, que esse conceito é próximo de reconstrução do Freud, que o Freud fala que a própria doença é uma reconstrução, uma tentativa, o delírio é uma tentativa de reconstruir um mundo interno que está se despedaçando, se fragmentando. Seria talvez uma coisa nessa ordem.
Teve alguém também que falou da escola de Frankfurt, que a escola de Frankfurt não... Por que o tema da escola de Frankfurt, que resposta ela deu? A tendência das pessoas a votar contra os seus próprios interesses, a acabar afundando, a votar na morte, inclusive, né? A buscar esse caminho, que é o caminho, como foi no nazismo, como foi no fascismo, o caminho da morte. Essa é a pergunta dos frankfurtianos mais fundamental. Agora, a resposta não foi uniforme. Por exemplo, Adorno e Horkheimer deram uma resposta, o Erich Fromm vai no outro rumo. Quer dizer, e são muitos pensadores da escola de Frankfurt, né? Mas uma coisa é verdadeira. Eles primeiro, não aceitavam as ideias do bolchevismo da ditadura stalinista de 1917. Eles não aceitavam a ideia de que se pudesse conviver no capitalismo de uma maneira saudável. Por isso, o capitalismo é fundamentalmente um atentado à dignidade humana. Quer dizer, eles colocavam assim que o capitalismo, que essa coisa do lucro ad infinitum, é um atentado à dignidade humana, coisa que é absolutamente verdadeira, né? É um atentado mesmo. O indivíduo que se preocupa na vida, só em acumular dinheiro até o infinito, é um atentado à dignidade do ser humano. O ser humano como ético comunitário, como compartilhamento, é tudo que o ser humano pode colocar como sendo a sua negação. Nesse sentido, a escola de Frankfurt ela deu e dá uma enorme contribuição. É claro que são tantos os pensadores, inclusive atuais, como o Silvio colocou aí, né? São pensadores extraordinários, mas a gente não dá conta de tudo, né? O que a gente dá conta são de alguns desses pensadores. E uma outra coisa que a gente também tem que se resignar. O nosso narcisismo intelectual tem que se resignar com que nós só podemos dar conta de alguns pensadores que podem nortear a nossa visão de mundo mais ampla. Quer dizer, e o que a gente não consegue obter dos pensadores que nós não conhecemos, nós vamos procurando obter dos nossos colegas, dos nossos companheiros, dos nossos amigos, porque não dá para abranger toda essa gama de pensadores que vão construindo suas teorias, né? A partir das condições, por exemplo, atuais. Vem as ideias do Negri e do Antônio Negri e do Hart, né? Sobre a multidão, né? E a multidão hoje é a multidão da internet. É a multidão da internet das coisas. Aliás, nós não sabemos nada dessa história, dessa nova robótica, dessa coisa que nós estamos vendo aqui. Foi por isso que muitas eleições foram ganhas em cima de fake news, de mentiras, tanto nos Estados Unidos, como no Brasil, como inclusive na Inglaterra, com a Cambridge Analytica. Quer dizer, então, nós estamos num mundo em que nós precisamos dominar essa tecnologia, mais do que nunca. Eu acho que eu concordo com a Petruska quando ela fala isso. É isso mesmo, nós temos que ter um domínio dessa coisa para lidar com esse mundo que está se apresentando diante de nós. Gente, eu acho que nós estamos já chegando no final, né? Muito obrigado. Sim, nós estamos aqui nos aproximando ao final da reunião de hoje, e eu concordo plenamente com o senhor colocou na resposta sobre a importância do brincar, que na teoria do Winnicott fica bem claro que o mais importante dessa interação da criança não é com o brinquedo, mas é com o brincar, né? Aliás, podemos pensar em alguma manifestação psicopatológica quando a criança, então, fica presa a um determinado brinquedo, né? Realizando, assim, uma relação fetichizada, né? Então, o brincar não é, em definitivo, uma refração da realidade. Não, é uma apropriação, vamos dizer assim, do mundo interno da criança. Como que nós respondeu a Bernadette, melhor que eu.
E na perspectiva do Vygotsky, na apreensão do mundo externo também. Né? É porque o brincar tem a ver com isso também, né, Wanda? É essa passagem do interno e do externo. Ele não é uma coisa ou outra. Ele é uma báscula, como o Winnicott costuma colocar. Essa passagem. Né? É isso. Que é o que nós fazemos também, se a gente pode brincar aqui, né, com as nossas reuniões. Nós não estamos assim em busca de uma verdade absoluta e nem sabemos de antemão que não tem um conhecimento que dá conta disso, como o Dr. Valton colocou. Mas essa brincadeira que nós fazemos a cada domingo, que faz com que nós todos possamos encerrar cada reunião assim, muito satisfeitos com aquilo que foi trabalhado e, ao mesmo tempo, insatisfeitos o suficiente para nos encontrarmos no domingo próximo. É isso, Pedro? É isso mesmo. Então, da minha parte, eu quero agradecer as suas provocações, as suas contribuições. Tenho certeza que o grupo saiu assim, muito inquieto e, ao mesmo tempo, com apetite suficiente para nos alimentarmos nessa semana, né? Até o encontro que venha pela frente. Então, quero retornar a palavra para as despedidas e agradecer a participação de todos. Novamente, agradecer a todos, dizer que eu me encanto cada vez mais com a nossa reunião e estou ainda mais animado com a ideia do livro que nós vamos produzir a partir dessa combinação, tantas pessoas que estão participando, que estão dando as suas contribuições e que certamente nós constituiremos uma coletividade que vai ficar marcada no sentido dessa nossa produção, uma produção que é ao mesmo tempo de vários componentes, vários aspectos da intelectualidade, mas também uma contribuição à grande política no sentido que eu falei no decorrer das minhas falas. Muito obrigado a todos, um grande abraço e um resto de domingo maravilhoso aí para todos nós. Um abraço.